Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Amém? Estamos nos adaptando ainda, né? Com as acústicas e alinhando as coisas e vai dar tudo certo. Livro de João, capítulo 6, nós vamos ler o verso 60, quase no finalzinho do capítulo, verso 60. E depois nós vamos ler o verso 66 até o 69. Livro de João, capítulo 6, verso 60, diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse texto, pela palavra que acabamos de ler. Senhor, que ela não volte vazia, mas antes cumpra o seu propósito nessa noite. Ministra, Senhor, os nossos corações, fala com cada um dos meus irmãos. Que seja uma noite poderosa na sua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, em nosso meio. Ministra, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, que sejamos alimentados nessa noite por essa palavra. Me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com clareza, simplicidade, poder e autoridade. Espírito Santo, esteja comigo em todo o tempo e conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma o seu assento. Final de ano chegando, irmãos, e a gente começa com aquele balanço do final de ano, né? A gente começa a fazer uma retrospectiva da nossa vida, a gente começa a olhar o ano que a gente passou e a gente fala: meu Deus, o ano voou, o tempo passou muito rápido, já estamos em dezembro, agora já veio o Natal já passou, e agora vai chegar o ano novo. E aí a gente começa a pensar sobre algumas coisas que a gente fez e deixou de fazer. E é muito natural que a gente olhe para 2025 e a gente comece a fazer novos planos. É natural a gente pensar no futuro e planejar ele para que as coisas possam funcionar, para que as coisas possam dar certo. E aí a gente faz plano porque a gente quer novos desafios. A gente faz plano porque a gente quer novas realizações. A gente faz plano porque a gente quer viver novos momentos. Então é muito bom, irmãos, fazer planos. A gente faz plano porque a gente quer seguir um trilho dentro desse ano 2025. Eu e a bispa, a gente tem planos traçados para essa igreja para 2025. Então fazer planos faz parte, irmãos, daquilo que nós queremos para 2025. Eu queria falar sobre algo ou alguém que é de suma importância de fazer parte dos seus planos. O texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando algumas coisas que não agradam as pessoas que o ouvem. E o texto que nós lemos mais para o final vai dizer que essas pessoas eram discípulos de Jesus. O capítulo 6 começa mostrando a multiplicação de pão e peixe que Jesus faz a toda uma multidão. Depois dessa multiplicação, Jesus sai do meio dos discípulos, os discípulos começam a navegar e de madrugada Jesus anda sobre as águas, e quando eles veem Jesus, eles se assustam, achando que é um fantasma ou alguma outra coisa, e Jesus diz para eles: gente, fiquem tranquilos, sou eu, está tudo certo, não precisa se assustar. E aí Jesus coloca os pés em terra firme.
E há uma multidão que participa dessa multiplicação e dos milagres, que agora elas olham para os barcos e olham para a volta e não enxerga Jesus e não vê Jesus. E eles percebem que Jesus havia se retirado daquele lugar, então eles se reúnem e voltam a navegar para ir ao encontro de Jesus. E aí Jesus está diante desses seus seguidores, Jesus está diante dessa multidão. E essa multidão começa a ouvir algo acerca do pão da vida. Então Jesus, depois da multiplicação de peixe, depois de andar sobre as águas, Jesus agora, diante daquela multidão e de seus discípulos, Jesus começa a se revelar quem Ele é. E quando Jesus começa a falar que Ele é o pão da vida, que Ele é o enviado de Deus, isso incomoda aqueles homens que estavam ouvindo. Isso começa a irritá-los, isso começa de alguma maneira a causar um desconforto. E a Bíblia então diz que alguns deles passaram a deixar, ou começaram a deixar de seguir Jesus. Eu e você caminhamos com Jesus. Eu e você dizemos ser cristãos. Eu e você professamos uma fé, cremos que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação das nossas vidas. Eu e você somos participantes desse Evangelho. Eu e você conhecemos esse Jesus. Eu e você lemos as Sagradas Escrituras e sabemos que ela é a revelação de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: não basta conhecermos Jesus, e o que eu pergunto para você é: você quer ser um seguidor de Jesus? Porque essa multidão, irmãos, caminhou com Jesus, essa multidão viu os milagres de Jesus, essa multidão viu o sobrenatural de Deus sendo manifesto, mas agora a proposta de Jesus é diferente. Agora Jesus se revela como Filho de Deus e espera que essas pessoas creiam nisso e passem a andar após Ele. O convite de Jesus para nós, irmãos, não é apenas para conhecê-lo, ou saber dos seus milagres, ou ver os seus milagres, mas a proposta de Jesus para mim e para você é para que a gente possa seguir a Ele. E às vezes você vai olhar para 2024, e às vezes você vai fazer uma retrospectiva da sua vida espiritual, e às vezes você vai olhar uma retrospectiva da sua comunhão com Deus, e talvez em 2024 você não andou com Deus, você não seguiu Deus. Você não seguiu Jesus. Pastor, por quê? Porque talvez você olha para aquilo que você fez, para aquilo que você falou, para aquilo que você manifestou, e isso está descolado daquilo que é o caráter de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Jesus manifestaria. Você olha para a tua realidade hoje, você olha para o ano que está findando na próxima terça-feira, e você pode perceber ou não se você andou com Ele, se você seguiu os passos dEle, se você seguiu o que a palavra de Deus instrui. Às vezes você fala com uma pessoa acerca de Jesus e ela fala: eu conheço Jesus. Não, eu sei quem é Jesus. Não, eu sei quem é o Deus dos crentes. Mas o Evangelho vai além de conhecer. O Evangelho, irmãos, é participar dos sofrimentos, é participar daquilo que Jesus manifestou. O Evangelho, irmãos, é praticar os mandamentos, as ordenanças. O Evangelho é viver uma vida diferente daquela que o mundo vive. Isso é seguir Jesus. Então não basta conhecê-lo, nós precisamos, como cristãos, segui-lo. E talvez 2024 você estava descolado daquilo que é ser um cristão, e hoje o convite é: se posicione como homem e uma mulher de Deus e siga Jesus em 2025. Coloque Jesus dentro dos seus planos, coloque Jesus como a meta principal, como foco principal. Não abra mão de Jesus por nada. Seguir Jesus requer crer que Ele é o Filho de Deus enviado do mundo para salvar a todos os que nele crê. É crer que não existe outro meio pelo qual o homem possa ser salvo. Não é, irmãos, não existe outro caminho a não ser Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Podemos fazer diversas coisas, podemos viver de qualquer maneira, mas o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo Santo. É Ele que nos conduz, irmãos, à vida eterna. Jesus está falando acerca do pão da vida. O verso 35 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o 36 ele diz: mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês estão andando comigo, vocês estão experimentando a multiplicação de pão e peixe, vocês estão vendo os sinais, as maravilhas, os prodígios, mas ainda vocês não creem. Você vem na igreja terça, você vem na igreja domingo, você vai a uma célula, você vai no culto jovem e você ainda não crê. Por quê, irmãos? Porque crer em Jesus muda a nossa vida. É uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus. É uma vida sem Jesus e uma vida a partir de Jesus. Porque se nós cremos que Ele é o Filho de Deus, nós nos sujeitamos à vontade dEle. E Jesus estava falando para ele: gente, vocês precisam crer. Vocês comem o pão do milagre, vocês comem o peixe do milagre, vocês veem o milagre, mas vocês ainda não creem. Jesus falou: vocês não estão aqui porque vocês querem os milagres, vocês estão aqui porque vocês comeram um pão que mata a fome. Tem muita gente que está na igreja porque aqui vive milagres. Ah, deu um problema lá em casa, vamos para a igreja. Ah, estou com um BO lá no serviço, vamos para a igreja. Ah, preciso resolver uma situação, vamos para a igreja. É isso que Jesus estava falando para eles. Vocês estão me acompanhando porque vocês comeram um pão e esse pão matou a fome de vocês. Vocês fazem pão em casa, mas não é igual. O que Jesus estava dizendo? Vocês estão me seguindo porque há um interesse pessoal de vocês, mas não porque vocês creem que eu sou filho de Deus. Nós não podemos seguir Jesus por interesse, irmãos. Nós precisamos seguir porque Ele é o Filho de Deus, enviado para a salvação das nossas almas. Eu sempre digo para vocês que se Jesus não fizer nada na nossa vida, apenas nos salvar, Ele fez tudo. Porque esse foi o propósito dele, irmãos. É claro que Deus nunca deixa a gente nessa condição, Ele sempre nos abençoa. Livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é único. Jesus não tem substituto. Ninguém consegue resolver o que Jesus resolveu por nós, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender, irmãos, que Jesus é crucial na nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos, que sem Jesus a gente é zero à esquerda. A gente não consegue, irmãos, avançar. E Jesus estava dizendo para eles que essa versão de Jesus que eles queriam não era uma versão que se encaixava, irmãos, com a vontade deles. Talvez uma das nossas maiores dificuldades dentro do Evangelho, irmãos, é que a gente quer que o Evangelho se encaixe no nosso estilo de vida. Mas o Evangelho nunca vai se encaixar. O Evangelho ele sempre vai vir nos confrontar. O Evangelho sempre vai vir nos indagar acerca da nossa maneira de pensar, de fazer e de viver. O que eles queriam era que Jesus continuasse realizando milagres. O que eles queriam era que Jesus continuasse provisionando o pão de todos os dias. O que eles queriam é que de alguma maneira Jesus suprisse a necessidade deles. Teve um menino na igreja, irmãos, ele recebeu uma herança muito boa. Mas muito boa mesmo.
Eu não sei a quantidade, irmãos, mas era muito boa. E pensa num cara rodeado de amigos. Sábado, depois do culto jovem, enchia o carro. E ele pagava para todo mundo, irmão. Mas um dia o dinheiro acabou. E eu lembro ele um dia batendo na porta de casa e falando: Luizinho, você me empresta R$50 para eu comprar um chuveiro porque queimou lá em casa e o meu filho precisa tomar banho? Jesus não pode ser apenas um Senhor que supre as nossas necessidades, irmão. Essa multidão queria um Deus que atendesse às suas demandas, às suas vontades. Essa multidão, irmãos, queria um Deus que fosse o Deus da lâmpada mágica. Que eles esfregassem ela e ele aparecesse, faça o seu pedido. Eu falei para vocês aqui, irmãos, na primeira pregação de domingo nossa, Jesus não quer que você viva em torno da sua necessidade, mas a partir dela. Aqueles homens conheceram um Jesus que multiplica 5 pães e 2 peixes. A vida deles deveria ser a partir dessa multiplicação. Eu quero viver coisas extraordinárias com um Deus que pode todas as coisas. O nosso problema é que nós limitamos Deus àquilo que nós precisamos. E aí quando Ele não supre aquilo que nós queremos, então Deus já não é tão útil para nós. O Evangelho já não serve para nós como serviria antes. E é isso que Jesus está indagando e conversando com esses homens. Porque Jesus começou a falar palavras duras, irmãos. Porque eles falaram: quem é você? Porque Moisés nós conhecemos. Moisés, os nossos antepassados viram o milagre do maná. O Senhor está dizendo que o Senhor é maior que Moisés? É isso mesmo? E Jesus, não só isso. Eu sou maior que Moisés e eu sou o Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação de vocês. Jesus estava dizendo assim: é necessário que eu morra para que vocês tenham vida. Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que não come de mim, aquele que não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. E qual que estava pegando para eles, irmão? Mas esse daí não é o Jesus, o filho de José, filho de Maria? Ele cresceu com nós aqui, ó, brincando. Ele empurrava a carrinha de madeira aqui. Ele tinha a fazendinha dele, a vaquinha, o cavalinho, a ovelhinha, tudo feito de madeira, que o pai dele fazia para ele. Não é esse que criou-se por nós aqui? Agora você está dizendo que você é o meio pelo qual a gente vai ser salvo? A gente sabe quem você é. E aí, irmãos, o negócio pega preço. Porque há um alvoroço, irmãos. Há uma discussão acalorada acerca daquilo que Jesus estava declarando. Irmão, começou o bururu aqui na Bispa Fran. Bispa Fran do céu, você viu só que esse homem está falando aqui, Salvador? O tipo dele. Você sabe, né? Ele é José. E aí a Bispa Fran: meu Deus, pastor, eu vou que Jesus é Salvador capaz. Irmãos, eles começaram a instigar um ao outro. Porque assim, vamos falar a verdade, irmãos. Você não conhece a pessoa. Aí chega alguém e fala para você assim: Bispo Luizinho, você tem que conhecer a Roberta, a Japa. Pensa numa mulher que é só Jesus na causa. Não, pastor do céu, olha, eu conheci ela, conversei com ela, pastor, olha, a hora que o senhor sentar com ela para conversar vai dar trabalho. E aí a primeira vez que eu vejo a Roberta, irmãos, isso aí vai ser zica, meu Deus do céu.
E agora? O que eu faço com essa menina? Ela falou que vinha para a igreja e veio mesmo, e agora eu vou ter que encarar? É isso, irmãos. O tumulto começou a ficar generalizado. E aí todo mundo começou a se inflamar, todo mundo começou a questionar. Irmãos, lá no verso 20 e poucos, Jesus fala que a multidão veio até ele, e ele falou, vocês não estão atrás de mim, dos milagres, vocês estão atrás de um pão que matou a fome. Mas quando eles começam a inflamar, Jesus fala que os discípulos começaram a inflamar. Agora não é mais a multidão, agora são os influenciadores, as cabeças pensantes, aqueles que eram aprendizes do ofício de ser um seguidor de Jesus. Isso, irmãos, para uma igreja é um caos quando um líder começa, irmãos, a inflamar outros líderes acerca daquilo que está sendo pregado, ensinado, cobrado. Não que um líder não possa ser cobrado, não que um líder não possa ser acompanhado, medido, irmãos, mas o problema está em inflamar as pessoas. Jesus diz que alguns discípulos começaram, irmãos, a murmurar, a questionar, e esses passaram a deixar de seguir Jesus. E não é assim, irmãos? Sempre vai ter, desculpa a expressão, o Maria vai com as outras. Mas por que você parou de ir na igreja, Du? Ah, não, o pastor de lá é muito barbudo. Ah, é verdade, quando eu era pequeno na igreja com a minha mãe lá em Barbacena, não podia ter barba, pastor, agora ele... não vou nessa igreja também. Mas ele nem conhece o pastor. Irmãos, aquilo que eles estavam inflamando, estava se espalhando, e as pessoas estavam ouvindo, e aquilo estava entrando no coração, e elas estavam deixando de seguir a Jesus. Não porque ouviram da boca de Jesus, mas porque ouviram de corações inflamados, que estavam contaminados, irmãos, por um problema que tiveram quando Deus falou acerca dele mesmo. Tem pessoa que nunca pisou no templo das águas e fala mal da igreja. Por quê? Porque um dia um coração ferido saiu da igreja e inflamou um coração que nem conhece a igreja. E aí o que acontece, irmãos? Começou o barulho. Vamos fazer um teste aqui? Comece a conversar entre vocês, pode? Vai. Comece a conversar, vai, gente. Fala que bom que está aqui, você viu o louvor hoje. Comece, vai. Ei, vocês também querem ir? Foi isso, irmãos. Aquele barulhão, aquele alvoroço, aquela inflamação, aquela murmuração. E aí Jesus olha para os seus discípulos, os mais íntimos, os 12 com ele ali, irmãos, agarrado no pé dele. Ô gurizada, e vocês? Também vão, vazar? É isso que aconteceu, irmãos. Esse silêncio que você está aqui. Pensa, irmãos. Jesus para, chega até você e fala: Espafran, você também quer ir? Ô Val, você também quer ir? Dari, você também quer ir? Ô Juan, você também quer ir? Ô Jaz, você está indo também? Essa é a indagação de Jesus, irmãos. Agora não é um amigo falando para o outro amigo, vamos embora. Agora é o Senhor, o Mestre, aquele que conduzia, aquele que falava, aquele que fazia acontecer, dizendo às pessoas: vocês também querem ir?
Dura coisa, irmãos, é ouvir de Jesus em um momento da nossa vida: você também quer me deixar? Porque há determinadas ações, irmãos, há determinadas atitudes que nós dissemos para Jesus e comunicamos a Ele: o Evangelho não nos interessa mais. O seu sacrifício não tem mais peso, valor para mim. É isso que comunicamos com as nossas ações, com o cristianismo que dizemos viver. Então Jesus começou a ver os 12 ser inflamado por aquela multidão de discípulos, e eles começam, irmãos. Pensa o Tomézão não acreditava em nada, falando por João, que era o chegado de Jesus: não falei para você? Te disse, cara, ele não era Jesus. Falei para você, olha o barulhão que tá, todo mundo tá falando aqui, falei para você, cara. E aí João com aquela carinha assim: meu Deus, será que é verdade? Essa pergunta de Jesus, irmãos, trouxe um silêncio ensurdecedor no meio dos discípulos mais chegados. Quando Jesus olha para eles e fala: vocês também querem ir? Um silêncio, irmãos, que coloca os discípulos em um ponto de reflexão. Pensar sobre tudo o que já viram e ouviram do próprio Jesus, e se perguntar se era legítimo esse alvoroço, esse murmúrio. Se perguntar se havia possibilidade para dúvidas acerca de quem era Jesus. Talvez racionalizar tal atitude e ponderar se era válida tal ação com o Mestre e Senhor. Irmãos, há momentos que Deus nos coloca no estreito para que a gente pare um pouquinho para pensar naquilo que a gente está fazendo. Quando Jesus fala assim: vocês também querem ir, irmãos, o silêncio toma conta do lugar. E esses discípulos começam a pensar: meu Deus, o que a gente está fazendo? Não, mas a gente viu agora mesmo o milagre do pão e do peixe. Não, mas a gente aceitou o convite dele quando ele disse: sim, vos farei pescador de almas. Mas a gente aceitou quando ele disse: vem e vamos junto comigo. Mas a gente acabou de ver ele andando sobre as águas e ele veio até o nosso barco. Há momentos que Deus nos coloca, irmãos, num tempo de reflexão, para a gente reconhecer o que Ele fez por nós. Para a gente parar um pouquinho dessa correria, dessa loucura, dessa coisa frenética que nós estamos vivendo e pensar como nós estamos vivendo o Evangelho. Porque os discípulos estavam sendo inflamados, irmãos. Eles também já estavam colocando em dúvida, irmãos, quem era o próprio Jesus. Eles também, irmãos, já estavam começando a se questionar. Ah, irmão, mas sempre tem um que é o mais louco da turma, né? Aquele barulhão. Jesus fala assim: vocês querem ir embora? Aquele silêncio. E aí quem que levanta, irmãos? Hã? Pedrão, irmãos. Pera lá, gente. Opa, só um pouquinho aqui. Que bagunça é essa aqui? Não, que algazarra. O que está acontecendo aqui? Foi mais ou menos o que eu fiz aqui no dia da reforma, irmãos. Caiu a luz aqui, pastor Aval. E uns 3, 4. Não, pastor, é o disjuntor. Não, pastor, é o fio. Pastor, eu falei para você. Não, pastor, não sei o quê. E eu falei: eu não quero saber de problema, eu quero saber de uma solução aqui para nós.
Vamos fazer um gato, vamos puxar o fio do vizinho. O que nós vamos fazer para funcionar? Porque eu tenho que inaugurar a igreja hoje. Vamos contratar um gerador. E é isso que Pedro faz, irmãos. Pedro pega aqueles 12, os 11, tudo meio balançado, e fala, peraí, alguém tem que bater no peito aqui e chamar de novo a responsabilidade, senão nós vamos se perder tudo aqui. Bom, esse Pedro aí é o mesmo Pedro que quando Jesus morreu, ele pegou a varinha e foi pescar. E ele foi sozinho pescar, irmãos? O outro falou, não, se o Pedro vai pescar, eu também vou pescar. Então Pedro tinha uma voz de liderança, irmãos, dentro do grupo. Pedro era o peito aberto da galera, irmãos. Vamos ou não vamos? Claro que vamos. Quem que desceu do barquinho, irmãos, para andar sobre as águas? Pedro, irmãos. Estão tudo dentro do barquinho lá, balançando, vaga, tempestade, Jesus vindo. Não, se é você mesmo, então eu vou ter com o senhor aí. Então vem, é agora. Pã. Então Pedro olha para Jesus e fala assim, a quem iremos? Eu por muitas vezes, irmãos, fiz a expressão errada. Talvez você também já fez. A gente fala assim, né? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não, irmãos, o texto bíblico diz, para quem iremos nós? Irmãos, Pedro, com uma mente lúcida e temente a Deus, esbraveja com a certeza que havia em seu coração. Porque, irmãos, das opções que eles tinham, Jesus era a melhor. Eu vou seguir os escribas e fariseus? Eu não, é do sepulcro caiado, eles falam, não vive, o negócio é só palavra, eles ficam encostados nas casas das viúvas, comendo, tomando dinheiro, eles ficam nas esquinas orando alto e jejuando, dizendo para todo mundo que estão fazendo a obra de Deus. Vou seguir os saduceus. Não, isso não serve para nós, esse evangelho aí está distorcido. Irmãos, há um momento da nossa vida que há uma lucidez tão clara em nós que não há dúvida que Jesus é o único meio pelo qual nós temos salvação. Pode acontecer tudo à nossa volta, pode estar o maior barulho, pode estar a maior agitação, mas a gente consegue sentar, pensar e dizer, Jesus é a única saída para a minha vida. É por isso que muitos se desviam e anos depois voltam para o Evangelho, irmãos, porque chega numa encruzilhada da vida que a gente reconhece que Jesus é o único caminho. E quem bebeu dessa água, irmãos, sabe aonde encontrar água de novo. Então Pedro, irmãos, raciocinou rápido e falou, gente, de tudo que nós temos vivido até o dia de hoje, esse homem aí é o Filho de Deus enviado. É impossível não ser o Filho de Deus. O que ele faz no meio da gente, a proposta dele, o que ele tem realizado aqui, ele é Jesus. Pedro coloca, irmãos, todo mundo em ordem. É a mesma coisa a gente, irmãos. Se a gente chegar a falar mal do irmão e o outro falar mal do irmão, vai ficar uma fofoca desgraçada, irmãos. Agora, se o irmãozinho chega a fofocar para você e você fala assim, opa, eu conheço ele. Não. Ontem, irmãos, estava conversando com o que estava trabalhando comigo aqui. Ele falou, bispo, eu estava trabalhando lá, o cara foi pegar o produto lá, esbravejou comigo, brigou comigo, ficou muito bravo comigo e queria me bater. E se fosse nas antigas, pastor, eu tinha partido para cima, tinha batido nele. Eu falei, mas o cara era nervosão. Ele falou, pastor, não tem problema, meti a mão na cara dele. Ele falou, não, mas eu me converti, eu não fiz isso, pastor. Mas agora no Natal eu mandei uma mensagem para ele, desejando Feliz Natal, o cara que queria me bater. E aí o cara todo constrangido responde, irmãos, ô meu amigão. A Bíblia diz que a mesma língua edifica
é a que destrói, irmãos. Pedro podia ter levado todos os 12 para a roça, irmãos. Mas Pedro foi um homem sábio e falou: a quem iremos nós? Ou seja, Jesus, o Senhor, é a única saída para a nossa vida. De toda essa turma aqui que não acredita, eu com os 11 aqui, é no Senhor que nós vamos botar fé. Tomezão está com dúvida aqui, mas deixa para mim que esse aqui vai andar com nós. É isso, irmãos. Há um momento na nossa vida que nós devemos ser lúcidos, tementes a Deus, e olhar para a nossa realidade e dizer: a única saída é Jesus. Solução disso tudo é Jesus. O meio pelo qual eu vou voltar a viver é Jesus. Não há nada impossível para Ele, irmãos. Nada, 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 nada. Porque às vezes, irmãos, a gente consegue deixar Jesus em segundo plano. Eu falo, irmãos, esses dias, acho que foi lá no Sítio Cercado que eu preguei ainda, uma das últimas pregações, irmãos. Porque quando as coisas acontecem na nossa vida, os problemas, as dificuldades, o dia mal, por que Jesus é a primeira pessoa que a gente deixa? A gente para de ir para a célula, para de vir para o culto, para de trabalhar na igreja, para de fazer as coisas por rei. Por que Jesus é o primeiro que a gente abandona, irmãos? Por que ele que tem que pagar o preço da nossa conta, das nossas escolhas? Por que é ele, irmãos? Irmãos, não foi nenhum, nem dois, mas alguns aconselhamentos que nós demos, que a pessoa chegava, sentava na nossa cadeira e falava: pastor, eu preciso dar um tempo. Tempo? É, pastor. A minha vida está meio bagunçada, preciso pôr algumas coisas em ordem, então não dá para eu fazer, eu preciso sair, e aí... Que isso? Por que é o reino de Deus que perece primeiro, irmãos? Sendo que Ele é a única solução. Por que a primeira mão que nós largamos é a de Jesus, se é a única que fica estendida para nós em todos os momentos da nossa vida? Por que Ele é o primeiro que nós viramos as costas, sendo que Ele nunca virou as suas faces, irmãos, para nós? Ele sempre está nos ouvindo. E Pedro expressa isso, ele diz: Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens. É uma frase racional, irmãos. É uma frase construída dentro de um pensamento que viveu experiências extraordinárias com Deus. Irmãos, quando você vive uma experiência extraordinária com Deus, não há dúvida no seu coração acerca de quem é Jesus na sua vida. Pode passar o que passar, pode enfrentar o que enfrentar, você nunca abandona Jesus. É impossível uma pessoa que conheceu esse amor abandonar esse amor. Por isso que a resposta de Pedro é racional, baseado na experiência que ele teve com Jesus. Só Tu, irmãos, não é eu acho que Tu. Talvez, Senhor, seja você. Há uma possibilidade de ser o Senhor. Não, irmãos, só Tu. Não havia dúvida no coração, não havia incertezas, não havia questionamentos internos acerca de quem era Jesus para Pedro. Por isso que ele foi bem arrojado quando ele disse: Senhor, se preciso for, eu vou até preso.
Mais do que isso, Senhor, se preciso for, eu morro por causa de você. É bem verdade que ele não cumpriu, né, irmãos? A gente sabe da história. Mas por que, irmãos? Porque havia uma certeza no coração de Pedro. Só tu tens. Tens o que, irmãos? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente pensa só nessa vida pequena que nós vivemos aqui. Pedro continuava pescador de peixe, irmãos, ou não? Já era discípulo de Jesus, não é verdade? Por isso que Pedro expressa: só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro já não pensava mais nessa vida, irmãos, mas naquilo que Deus havia proposto para ele, a vida eterna. Enquanto você pensar nessa vida, você terá dificuldade de viver para a eternidade. Mateus fala: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouro no céu. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu. Se a gente entender que a gente é peregrino e forasteiro nessa terra, irmãos, e há uma eternidade sendo preparada para nós, a gente não deixa desse Jesus. Porque Romanos fala que as provações e as lutas momentâneas que passamos nessa terra não se comparam à glória que a nós há de ser revelada. Pastor, por que a gente sofre aqui e não baixa a cabeça? Porque a gente sabe o que está guardado lá, irmãos. Pastor, por que a gente é perseguido e a gente não desiste? Porque a gente sabe o que Deus tem para nós lá, irmãos. Porque a gente não pensa só nessa vida, mas em uma eternidade com Ele. E é isso que Pedro está dizendo: Senhor, para quem que a gente vai, se é só o Senhor que nos garante essa vida eterna? Jesus, o que a gente vai fazer sem o Senhor aqui, sendo que o Senhor é o único meio pelo qual a gente encontrou vida? Eu era um pescador, eu tinha que pescar todo dia para ganhar o pão, eu tinha que pagar os meus impostos, eu tinha que viver uma vida particular, mas agora eu posso sonhar com uma vida eterna. Vou deixar de trabalhar? Não, continuo trabalhando, mas há uma vida eterna preparada para nós. O livro de Mateus fala de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É em vão. Então, irmãos, quando a gente for preparar o ano de 2025, o primeiro tópico tem que estar lá, irmãos: Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação da minha alma. Se você tiver que abrir mão, irmãos, de qualquer coisa em 2025, só não abra mão de Jesus. Ele é crucial na sua vida, irmãos. Pedro entendeu isso rapidamente. Falou: Senhor, desse barulho todo aqui, eu não quero nem me envolver. Eu já entendi, é o Senhor que eu preciso e está tudo certo.